Neste capítulo nós veremos algo extraordinário. Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte e agora começa a dar instruções diretamente àqueles que o seguem. Então nós veremos aqui a essência do cumprimento de uma vida em Cristo. E isso é extraordinário. Nós vamos ver a partir de agora. Vamos iniciar com o poder de Jesus. Olha o que diz já no versículo 1 do capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Qual monte? O monte no qual ele fazia o sermão. Lembra? Capítulo 5, 6 e 7 é o sermão do monte e agora ele desce. É o capítulo 8. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. É claro que a gente tem que lembrar que na época a lepra era uma doença sem cura e os leprosos, eles eram excluídos da sociedade. Ninguém podia chegar perto de um leproso. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, esse é um outro ponto muito importante. Jesus, como sendo o Deus vivo na terra, o Deus encarnado, ele tocou o leproso. Isso o tornava, as condições sacerdotais daquele tempo, impuro. Ninguém poderia tocar um leproso. E Jesus toca e diz: quero, fica limpo. Olha que palavra poderosa, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, o que era naquela época uma doença incurável. Então o simples poder da palavra de Jesus traz a cura, o simples poder da palavra de Jesus traz a salvação. Entretanto, o leproso, ele se aproximou, adorou e teve fé. Essa é a grande chave. O poder de Jesus está na sua natureza e nós temos acesso por meio da fé. Logo em seguida, a gente consegue enxergar claramente a transição das alianças. Diogo, o que significa isso? Havia uma antiga aliança que a gente pode testificar pelo Antigo Testamento, e uma nova aliança a partir da vinda de Jesus. Jesus deixou claro, ele não veio para pagar nada do que está escrito, ele veio para se cumprir. Entretanto, a vinda de Jesus, segundo ele próprio, é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, para o leproso que foi curado, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O que acontece aqui? Nós ainda temos um resquício da antiga aliança de ir até o sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Ou seja, havia ainda essa necessidade de cumprimento da antiga aliança. Agora, nós sabemos que a partir da vinda de Jesus, Jesus não quer mais ofertas e sacrifícios, porque ele foi o sacrifício vivo. Então, enquanto ele não morresse e ressuscitasse, ainda haveria de se fazer isso, oferecer a oferta que Moisés ordenou, fazer o sacrifício, se apresentar ao sacerdote. E por que não se podia dizer nada a ninguém? Justamente porque ainda não tinha se cumprido a justiça. Qual a justiça? Jesus cumpriu seu papel na terra, morrer e ressuscitar. Então, até esse ponto, a gente vê uma transição clara das alianças. Ainda fazendo o sacrifício, ainda fazendo as ofertas, mas ainda porque não houve a justiça. Não houve ainda o cumprimento de todo o papel que Jesus tinha na terra, morrendo e ressuscitando. Então, depois da morte de Jesus, que é onde nós vivemos hoje, Jesus não quer sacrifícios, ele quer misericórdia. Ele quer que a gente se volte para Deus em amor a ele e amor ao próximo. Essa é a grande divisão das alianças. Obviamente, nós teremos vídeos específicos falando sobre isso. Agora, olha que importante. Jesus cura todos que creem. Ele cura você, ele me cura, ele curou. A gente acabou de ver um leproso. Mas por que nós colocamos agora cura todos? Porque olha quem ele curou. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Então, o centurião na época, se a gente se lembrar como a história nos diz e como a Bíblia também nos relata, o povo de Israel era oprimido por Roma. Então o centurião era, de certa forma, um representante da opressão. E esse centurião chega próximo a Jesus e implora, e diz no versículo 6, Senhor, o meu criado, ou seja,
aquele que trabalha para o centurião, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Se nós formos pensar com a cabeça humana e não espiritual, o que nós chegamos à conclusão? Poxa, é um centurião. Na visão humana, já queremos distância. Ainda é um criado do centurião. Ou seja, não é quem eu vou priorizar. E o que Jesus diz? Porque ele não vê com o olhar dos homens e sim com o olhar de Deus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Por isso que ele não cura somente um grupo específico. Ele cura quem tem fé. Ele cura quem o busca. Ele cura doentes, inclusive doentes em sua própria vida espiritual. E veja o que acontece agora, a demonstração de fé. Por que aquele centurião foi curado? Mas o centurião respondeu, Senhor, já começou bem, chamando Jesus de Senhor. Não sou digno de que entres em minha casa. O que significa isso? Isso aqui é um atestado do centurião de reverência a Cristo. Não sou digno que entres em minha casa. Em outras palavras, eu não tenho dignidade, eu tenho erros, eu não posso imaginar o Senhor entrando na minha casa. Mas apenas mande com uma palavra. Ou seja, ele tinha tanta fé em Jesus que apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ou seja, ele não queria que Jesus necessariamente tocasse, ele sabia que era tão poderoso, Jesus Cristo, que só com uma palavra mesmo à distância, não estando na casa do centurião, ele seria curado. Olha que maravilha. 9. Pois também o centurião dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade. Lembra, ele tinha um papel importante no império. Ele tinha um papel importante, era um centurião. Tenho soldados às minhas ordens. E digo, a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Não é assim que funciona? É. E ao meu servo, faz isso e ele o faz. Aí a gente poderia analisar isso nos seguintes termos. Ele está mostrando para Jesus a sua fé e dizendo, eu também, assim como o Senhor, sou homem sujeito à autoridade. Todos que estão comigo, se eu disser vai, vai, se eu disser vem, vem, ele está dizendo, e o Senhor Jesus também, basta dizer que acontece. Isso é a demonstração de fé. E existe um recado agora para o Brasil e para o mundo, que é o que Jesus viu e ouviu. Por que um recado para o Brasil? Presta atenção, ele vai responder agora em relação ao que o centurião acabou de dizer. Versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, ou seja, os eleitos, achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. Aí entra o Brasil e o mundo. Ou seja, muitos virão de fora de Israel e estarão no lugar santo, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, que são aqueles que inicialmente tiveram essa aliança com Deus e os seus descendentes. Então, Jesus está deixando claro, o Brasil vai se sentar sim, vai tomar lugar à mesa se tiver fé. Outros países tomarão lugar à mesa se tiver fé. E os eleitos, o povo de Israel, se não tiver fé, eles não tomarão a mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então a nossa fé é o que nos dá o passaporte para a vida eterna, é o que nos dá a atenção de Cristo. E não simplesmente ser descendente de alguém que teve fé. Fica com esta chave importante de Cristo. Não basta ser descendente de quem teve fé, eu preciso ter fé. Porque se ser descendente de quem teve fé bastasse, todos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó teriam lugar no reino dos céus. E Jesus está dizendo que não terão. Mas aqueles que não são descendentes de quem teve fé, tiver fé, esses terão lugar na mesa no reino dos céus. 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Este é o lugar reservado para aqueles que negam a vinda de Cristo, esse é o lugar reservado para aqueles que negam o Deus, o Pai. Haverá choro e ranger de dentes. É uma reflexão muito importante, ou seja, existe dor por um lado, mas existe
à mesa com Abraão, Isaque e Jacó pelo outro lado. O que nos separa, o que nos coloca em um desses dois lados é justamente a nossa fé e o nosso coração. Jesus atende ao centurião. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme o quê? A tua fé. Então, como o centurião tinha fé que mesmo à distância Jesus curaria, o que aconteceu? E naquela mesma hora o servo foi curado. A grande chave de uma vida cristã, o grande propósito de uma vida cristã é a fé, é viver pela fé, é saber que Cristo cura, saber que Cristo está conosco para as dificuldades. Sem isso, a nossa vida cristã é uma vida morna e o morno não agrada a Deus. Agora, veja uma chave importante, a cura da sogra de Pedro. Bom, se as Escrituras trouxessem primeiro a cura da sogra de Pedro, alguém poderia dizer, poxa, curou a sogra do Pedro, que era o discípulo muito próximo de Jesus, e depois curou o centurião. Não, é o contrário, curou o centurião e depois vai curar a sogra de Pedro. Veja, não é por grau de importância, ele está curando quem tem fé. Tendo Jesus, e não estou dizendo que Pedro tinha menos fé que o centurião, muito pelo contrário, não estou dizendo nada disso. O que eu quero dizer neste momento é que não se foi colocada uma ordem conforme a visão dos homens. Esse é um ponto importante. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que coisa linda! Ou seja, ela estava com febre, Jesus tomou-a pela mão e a febre instantaneamente vai embora e ela passa a servi-lo. E aí aqui a gente pode ter tantas visões ou tanta profundidade em relação a essas palavras, porque ela passou a servi-lo. Esse servir, ele tem um significado muito forte. Jesus sempre sabia quem ele estava curando, ele sabia o porquê ele estava curando. Essa é a grande chave. E nós vivemos pela fé. E outras inúmeras curas, olha que bacana. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Só com a palavra. Veja, com a palavra curou o servo do centurião, tocando a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, perdão, a curou, agora com palavras expelia os espíritos imundos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, ou seja, ele tomava para si, ele curava, ele libertava. Jesus disse, eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes. E aqui ele fala que curava, expelia, trouxeram-lhe endemoniados, ele expelia os demônios, os espíritos. E eu vejo que ainda existe no meio cristão muita gente que não, demônio não existe, eu não quero falar de demônios. Eles existem sim, e nós como cristãos temos autoridade para expeli-los. Temos autoridade para expeli-los. A palavra, ela está acima dos nossos conceitos pessoais. Então sim, há demônios, havia demônios, e nós podemos expeli-los com a autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. O preço de seguir a Cristo. Agora veja, seguir a Cristo é a decisão mais sábia e mais edificante que um ser humano pode ter na face da terra. Entretanto, existe um preço. Isso aqui é um exemplo. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Ou seja, vamos lá, vamos para o outro lado. Então, aproximando-se deles um escriba, lembrando, escriba, alta posição social, né, tinha conhecimento, num lugar que o conhecimento formal não era tão acessível, então ele tinha uma posição social e conhecia as palavras. Disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E o que Jesus responde? Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha onde morar, ele não tinha posses. E se é isso que alguém busca em Jesus Cristo, não siga. Então nós não seguimos Jesus porque queremos dinheiro, porque queremos, enfim,
coisas do mundo. Nós seguimos porque queremos adorá-lo e queremos aprender com ele. Se com ele nós tivermos boas condições financeiras, nós tivermos uma ótima vida, nós tivermos conforto, glória a Deus. Mas se com ele nós não tivermos, glória a Deus também. Ele sabe de todas as coisas. E ele abriu mão de tudo isso para que fosse cumprido o seu papel. Então aqui ele está dando recado ao escriba e a todos que ouviam que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, quer me seguir? É assim que funciona. Os que seguiam sabiam que essa era a forma de segui-lo naquele tempo. Os mortos devem sepultar seus mortos. Aqui é uma parte em que muita gente tem dificuldade de interpretação pela dureza das palavras, mas é fácil entender no âmbito espiritual. Analisa comigo. E outro dos discípulos lhe disse, então o escriba, falou, eu quero seguir. Jesus falou, olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, quer vir comigo? E outro falou, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Olha que forte, ou seja, não vai sepultar teu pai, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. O que Jesus está dizendo aqui? Os mortos sepultar seus próprios mortos tem várias interpretações. Uma delas que realmente mais toca o meu espírito e a minha alma é os mortos em espírito sepultar os mortos na carne. Ou seja, ele está tendo a oportunidade de seguir o Deus vivo, larga tudo e segue. Larga tudo e segue. Deixa para trás o que ficou para trás e passa a seguir Cristo, porque ali ele já está se preparando para uma vida eterna. Então deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É forte. Estar com Jesus é uma decisão. Estar com Deus é uma decisão. Ah, Diogo, então a partir de agora, se alguém morreu, eu não posso sepultar? Não é isso. Não é isso que Jesus fala. O que ele está dizendo é, segue-me em primeiro lugar. Tem a passagem de Marta e Maria, que nós vamos falar em uma outra ocasião. Uma queria trabalhar e a outra adorava a Cristo na casa. Primeiro adore, depois faça o resto. Se está com a oportunidade, se está com a unção, está sentindo a presença de Deus, valorize isso acima de todas as coisas. Jesus acalma a tempestade. Essa é uma das passagens que, quando a gente analisa, ela é muito emblemática, porque tem vários filmes, tem histórias, mas saibamos que isso foi real. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Imagina estar num barco com ondas que tomam conta do barco e Jesus estava dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Como a gente faz hoje, Senhor Jesus, me salva, estou com dificuldade. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem tanto poder? E Jesus, ele acalma, ele cura, mas ele diz, por que está com timidez, homens de pequena fé? Por que não colocaram a fé de vocês em prova agora, para que tudo isso acontecesse, para que o mar fosse acalmado? Muitas das vezes o que nos falta é fé, é acreditar sem duvidar que aquilo vai acontecer. Olha só, é incrível, mas até os demônios reconhecem o tempo de Deus. Os demônios conhecem Jesus, eles respeitam, porque existe sim um respeito deles em relação a Jesus, eles temem porque eles sabem qual é o fim deles. E eles sabem de quem Jesus é filho. E olha que interessante. Tendo ele chegado a outra margem, Jesus, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, observa o seguinte, eram 2 homens endemoniados, perfeito? 2 homens endemoniados. O problema está nos homens ou está nos demônios? Está nos demônios. Por isso que quando a gente vê algo errado com alguém, com alguma pessoa, com algum grupo,
Não tente ver a pessoa, tente ver quem está por trás daquela pessoa. Os demônios que estão cercando aquela pessoa, que ela já não consegue mais enxergar. Então, se eu tenho 2 endemoniados que ninguém podia passar, eram 2 homens agressivos à vista dos homens. Eram 2 homens agressivos, quem quisesse passar, eles matariam, eles destroçariam. Conseguem visualizar isso? Eram 2 homens agressivos. O que homens sem visão espiritual fariam? Tentariam matá-los, tentariam prendê-lo, não conseguiriam, tentariam matá-lo de todas as formas. O que Jesus fez? Tentou expulsar os demônios para que aqueles homens fossem limpos. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo é esse? Existe o tempo do juízo. Eles sabem, todos os demônios, Satanás, que existe o tempo em que eles serão atormentados e serão jogados no lago do fogo. Então ele diz: vieste nos atormentar antes do tempo, Filho de Deus, reconhecendo quem era Jesus. Ora, andava pastando não longe deles, dos 2 homens e os demônios, uma manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Ou seja, se o Senhor, Filho de Deus, vai nos tirar deste homem, desses 2 homens, nos mande para os porcos, porque os demônios precisam estar em algum corpo, eles precisam dominar algum corpo. Por isso que se diz na vida cristã: não dê legalidade para os demônios, ou seja, não haja de forma que eles possam tomar conta do que nós somos. Uma vida em Cristo, o demônio não toma conta de jeito nenhum. Ele não entra em nenhum cristão que realmente tenha fé em Cristo. Pois, ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos. Eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então imagina a cena. Tinham vários e vários demônios dentro daqueles 2 homens. Eles saem e vão para muitos porcos, manadas de porcos. E esses porcos caem de espinhadeiro abaixo e todos morrem, perecem. Imagina uma cena como essa, não deve ser uma cena fácil de se ver. Mas o que fica de uma cena como essa? Eu tenho 2 homens agora limpos, sem esses demônios, e Jesus está mostrando quem tem autoridade. O que era para o povo fazer nesse momento? Senhor, fique conosco e limpe todos os demônios da nossa cidade. Não seria isso? Se fosse um povo com fé, mas olha o que eles fazem, a reação do povo. Fugiram os porqueiros, quem estava cuidando dos porcos, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram para que se retirasse da terra deles. Ou seja, era um povo que, ao invés de aproveitar aquela grande oportunidade para dizer: Senhor, fique com a gente, limpe-nos, hoje como as igrejas fazem a expulsão de demônios, nós queremos ser limpos. Não, afaste-se, e a gente ainda prefere ficar com os demônios. Cada um tem a sua decisão. Cada um tem a sua decisão. E Jesus fica onde ele é bem-vindo. Jesus entra onde a porta é aberta. Onde a porta é fechada, ele se retira. Assim é o Espírito Santo. Então aqueles rogaram que ele se retirasse da terra deles. E nesse momento, no fim deste capítulo, eu agradeço no primeiro momento por você estar aqui. E caso você tenha alguma dúvida, porque são várias passagens muito importantes, ou uma reflexão sobre este capítulo, comente neste vídeo. Deixe aqui o seu comentário para que eu possa responder. E pode ter certeza que eu vou responder. Eu fico muito feliz com essa tua jornada, de chegar ao final de um capítulo denso, mas cheio de revelação. Eu quero, neste momento, desejar que Deus te abençoe na tua jornada cristã e que você persevere, sabendo que a tua fé pode mover montanhas. Até o próximo vídeo.